Olá pessoal, eu sou o professor Jorge Luiz e mais uma vez estou aqui com vocês para dar continuidade ao nosso estudo sobre a classificação das orações. Na série de vídeos anterior, a gente conseguiu concluir o estudo das orações coordenadas, certo? A gente teve uns 3 vídeos de parte teórica e finalizamos com um vídeo somente resolvendo exercícios. Nossa finalidade aqui, nessa nova série de cursos que começa agora, vai ser exatamente repetir o mesmo processo. Passar os conteúdos, certo? Dividido em 6 vídeos, provavelmente 6 ou 7 vídeos, e a partir de então, finalizar com um vídeo somente resolvendo atividades, questões de concurso, Enem, vestibulares, enfim. Bom, hoje eu trouxe para vocês aqui um mapa conceitual. O que é um mapa conceitual? Algumas pessoas conhecem como esquema, né? O mapa conceitual ou esquema é apenas uma forma de organizar uma série de informações que serão necessárias para você durante o estudo. Então aqui vocês podem ver que o nosso mapa conceitual pode ser dividido em 2 partes. Esta parte primeira, que corresponde às orações coordenadas, que a gente já assistiu, a gente já estudou, e esta segunda parte, que corresponde às orações subordinadas, ok? Então, dando início à nossa aula propriamente dita, eu trouxe aqui essa parte das orações coordenadas apenas para que você dê uma olhadinha, sintetize as informações, as memorize e guarde no cantinho aí da sua memória, tá? Para não misturar com o assunto da aula de hoje, que são as orações subordinadas. Esse tema é um pouco mais complexo, ele é principalmente muito mais extenso que as orações coordenadas, portanto é necessário que a gente faça uma divisão aí para que a gente não misture as informações na nossa cabeça, ok? Bom, sobre as orações subordinadas, a primeira diferenciação que eu quero que você perceba é que as orações coordenadas e subordinadas diferem-se principalmente pela questão de que as coordenadas são orações fortes, elas não necessitam propriamente umas das outras. Se você pegar um período composto de orações coordenadas, é possível separá-las em orações individuais e você verá que elas não perderão o seu sentido, o que já não ocorre com as orações subordinadas. Elas são orações dependentes de uma outra oração que caracteriza o período composto das orações, do estudo das orações subordinadas. E que outra oração é essa? A oração principal. Então, no estudo das orações subordinadas, eu quero que você, aluno, estudante, perceba que a oração que nós vamos classificar é a oração que começa a partir da conjunção que marca a oração subordinada. Neste exemplo aqui, o homem explicou que queria sair, certo? Nós temos aqui o primeiro verbo, explicar, conjugado no passado, e aqui essa locução verbal queria sair, marcando, portanto, a segunda oração. Esta oração que começa a partir da conjunção integrante é a oração que nós vamos classificar. E esta oração aqui, a primeira oração, é a oração principal. Qual a importância dessa oração principal? A importância é que nós vamos verificar quais são as funções que essas orações subordinadas exercem em relação a esta oração principal. Então, o verbo da oração principal será muito importante, todos os elementos da oração principal serão importantes para que a gente possa caracterizar, classificar as nossas orações subordinadas. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Esse vídeo é um vídeo introdutório, ou seja, nós não vamos estudar profundamente, especificamente, por exemplo, aqui, as orações subordinadas substantivas subjetivas, as orações subordinadas substantivas completivas nominais, não vamos estudar agora. Eu achei melhor trazer para você um panorama geral do que a gente vai ver, trazer para você umas explicações que serão chave para que você compreenda melhor o conteúdo quando nós estivermos de fato estudando as orações substantivas separadamente, ok? Então esse é um vídeo introdutório, eu trouxe para você, por exemplo, somente um exemplo da oração subordinada substantiva objetiva direta.
A gente vai dar seguimento à nossa metodologia, que era a que eu havia falado nos vídeos anteriores. A gente vai definir conceitos. Por que eu acho isso importante? Porque na classificação das orações, nós temos conceitos muito numerosos. Por exemplo, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Nós temos aí oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Então nós temos praticamente 4 ou 5 termos, né? Se nós considerarmos completiva nominal apenas como um termo, se considerarmos separadamente, serão 5 termos. Então nós teremos 4 ou 5 termos aí para serem definidos. Então é importante que o aluno conheça o significado de cada termo desse, para que assim ele possa compreender melhor o assunto em questão, ok? Então eu trouxe para vocês, por exemplo, uma frase objetiva direta. Nas adjetivas é um assunto um pouco menos extenso. Eu acho que a gente vai conseguir dar conta somente nesse vídeo. Provavelmente nós só vamos ver esse assunto de novo quando estivermos resolvendo exercícios, certo? E as adverbiais, que como você está vendo aqui, o número de orações subordinadas adverbiais é bem maior, ok? Mas vamos por partes, ok? Bom, começando com o termo substantivo. Por que substantivo? As orações subordinadas substantivas levam este nome porque as funções de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de predicado e de aposto, em sua maior parte, são exercidas por substantivos, certo? Então, por isso, essas orações recebem o nome de substantivas, porque essas funções que eu acabei de detalhar são exercidas, certo? Na sintaxe, na morfologia, principalmente pela classe gramatical dos substantivos. Então, esse é o primeiro conceito que eu acho que vale a pena a gente definir, ok? Quando estivermos, de fato, estudando essas orações, é muito importante que você, caro estudante, esteja plenamente seguro sobre essas classes gramaticais. É muito importante que você faça uma revisão. Você que está estudando pela internet, você pode, por exemplo, ter uma dúvida, você pode dar um pause no vídeo e fazer uma pesquisa. Por exemplo, classificação dos sujeitos. Você vai ver assim inúmeros exemplos. Eu acho que em poucos minutos você vai se sentir seguro para voltar ao assunto e perceber como é que uma oração pode exercer função de sujeito, né? Nós sabemos que, se você já estiver um pouco antenado, você sabe que o sujeito geralmente, no máximo 1, 2 ou 3 palavras podem exercer a função de sujeito. Uma, sujeito simples, 2 ou mais, sujeito composto. Mas, individualmente, são palavras soltas, são palavras únicas, é isso que eu quero dizer. E aqui nós teremos orações, enunciados linguísticos, né? Formados por agrupamento de palavras que exercem essas funções. Então, se você entender como funciona o sujeito, como funciona o objeto direto, o objeto indireto e os demais, você vai compreender melhor como é que essa função pode ser transpassada para uma oração. O que eu vou fazer agora é uma breve explicação, ok? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, falando sobre as orações subordinadas substantivas, objetivas diretas ou indiretas. A gente vai fazer uma breve revisão aqui sobre a transitividade do verbo. O que é a transitividade do verbo ou intransitividade do verbo? Existem verbos que, dentro de um contexto, dentro de uma frase, dentro de uma oração separada para análise, é muito importante que se diga isso, porque as orações, geralmente você não usa a linguagem separada, você usa a linguagem em contextos comunicativos. Mas a gramática é um estudo estrutural, certo? A gente meio que mata a função comunicativa e analisa as funções que as palavras exercem sobre as outras. É um estudo muito estático da língua, não é a língua no seu funcionamento normal, é isso que eu quero dizer. Então é importante que se diga. A transitividade do verbo, num período para ser analisado, ela funciona quando este verbo não tem sentido completo em si mesmo.
Como assim, professor? O que eu estou querendo dizer é que existem verbos que pegam complemento para que o sentido da oração seja plenamente entendido pelo receptor. Como assim, professor? Vamos dar um exemplo que você vai compreender. Este exemplo aqui, ó. João necessita de dinheiro. Sabemos que, a partir do verbo, nós temos o predicado da frase. O predicado é aquilo que se diz do sujeito. E o sujeito é o termo da oração que pratica a ação verbal. Também pode ser dada essa definição. Aqui nós temos o exemplo do termo João, que funciona como sujeito da frase. Morfologicamente, João é um substantivo. Por que eu digo morfologicamente? Porque a morfologia analisa as palavras em seu sentido único, ou seja, separadas. Na sintaxe, não, a gente analisa as frases e as relações que elas têm umas com as outras. Se eu tirar João daqui e separá-lo, e aí eu posso falar em morfologicamente, você verá que João é um substantivo. Portanto, como você está vendo aqui, justifica o termo oração subordinada substantiva subjetivo, que não é o caso aqui, mas você vai ver que existem orações que fazem função, que tem função de sujeito, certo? E que, como a maioria dos sujeitos na sintaxe são substantivos, então por isso ela recebe o nome de substantiva, ok? Nós vamos voltar aqui. Então, João, professor, é só substantivo que exerce função de sujeito? Claro que não. Por exemplo, se ao invés de João nós tivéssemos ele necessita de dinheiro, seria um pronome, certo? Por isso que eu disse, a maior parte das classes gramaticais que exercem essas funções são substantivos, por isso que se denomina orações subordinadas substantivas quando elas exercem essas funções, beleza? Vamos voltar para cá. João necessita de dinheiro. Se você cortar essa frase bem aqui, João necessita, você verá que esta frase perde o sentido. Ela não tem sentido. Obrigatoriamente você vai perguntar, João necessita. Sim, necessita de quê? Então, este verbo, ele é transitivo. O seu sentido, necessariamente, transita para o restante da frase. Esse restante da frase é o objeto deste verbo transitivo. Ok? Então, verbo transitivo precisa de complemento. Eis aqui no complemento, este aqui, portanto, é o meu objeto. Resta nós definirmos se esse objeto é direto ou indireto. E o que fará esse objeto ser direto ou indireto? A presença ou não da preposição. A preposição é a classe gramatical que conecta este objeto ao verbo transitivo, certo? Ao verbo transitivo. Ela aparece sempre, professor? Não. Existem verbos que, apesar de serem transitivos, se ligam ao objeto sem a necessidade de uma preposição. Então é muito importante que você faça uma revisão nas preposições e verifique lá quais são as principais, as de uso mais corriqueiro. De, com, até, para, são algumas que aparecem bastante. Você está vendo, por exemplo, aqui a preposição de. Vimos que esse verbo é transitivo, vimos que esse termo aqui é o objeto e vimos que há uma preposição entre o verbo e o objeto. Se há uma preposição, podemos dizer que a transitividade desse verbo passa para o objeto indiretamente. Ela passa com o auxílio de uma preposição. Portanto, este objeto aqui é indireto. Este verbo é transitivo, indireto. Beleza? Ok? Professor, isso é o assunto da aula propriamente dito? Não, é uma revisão para que você, se quiser, faça. Se você não tem ainda domínio completo desses termos, é importante que você tenha para compreender a classificação das orações subordinadas substantivas. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver outro exemplo aqui. João viu. Nós temos aqui o verbo, certo?
temos aqui o mesmo sujeito, João, ok? Um sujeito simples. E aí nós temos esse verbo, a nossa análise aqui é verificar a transitividade desse verbo. Se eu cortar mais uma vez essa frase bem aqui, veremos que ela perde o sentido. João viu. Sim, viu o quê? Né? Então vocês perguntam. Sabemos, portanto, que este verbo é transitivo. Ele precisa do complemento. Este complemento é o objeto. Resta saber se esse objeto é direto ou indireto. Ele será indireto se entre ele, o objeto, e o verbo transitivo, há uma preposição. Se houver preposição, ele é transitivo indireto e, portanto, o objeto será indireto. Se não houver preposição, ele será transitivo direto, ok? Então, vamos ver aqui. João viu a banda passar. A não é preposição, ok? Esse a aqui é artigo. Existe um a preposição quando ele dá a ideia de destino. Não é o caso. João viu a banda passar. Então, como esse a aqui é um artigo, entre o meu verbo transitivo e o meu objeto não há preposição. Portanto, esse verbo é transitivo direto e esse objeto é direto. Beleza? Professor, me dê um exemplo aí de uma oração na qual nós tenhamos um verbo que não precise de complemento. Eis uma oração aqui. O sol nasceu. Vamos cortar? O sol nasceu. Se eu eliminar o restante dessa oração, a frase ainda terá sentido. Se eu disser para você que o sol nasceu, isso tem sentido. Afinal de contas, o sol nasceu. Aonde ele nasceu não é tão relevante para que você compreenda a mensagem. Então, este verbo aqui, nesta frase, é intransitivo. Ele tem um sentido próprio nele mesmo, ok? Então, tá aí os 3 exemplos, uma pequena revisão sobre transitividade ou intransitividade do verbo. Veremos agora um exemplo em que nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Veja só. O homem explicou que queria sair. Esta é a nossa oração principal e esta é a nossa oração subordinada. Esta oração é dependente desta primeira. Ela precisa dela para existir. Outra coisa importante, as orações subordinadas e substantivas são iniciadas pela conjunção que, chamada, portanto, de conjunção integrante. Vamos ao conceito. O que essa oração exerce em relação a esta oração principal? Se eu cortar essa frase aqui, esta oração bem aqui, veremos que o homem explicou carece de sentido. Explicou o quê? Portanto, este verbo é transitivo. Se ele é transitivo, ele precisa de um objeto. Veremos se esse objeto é direto ou indireto. Não há preposição entre o objeto, a oração que tem função de objeto e o verbo transitivo. Se não há preposição, portanto, esta oração exerce a função de objeto direto. Portanto, esta oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Ok? Então, esse é um exemplo introdutório. A gente terá um estudo detalhado nos próximos vídeos e aí você vai ver inúmeros outros exemplos onde você verá que não é tão difícil assim classificar essas orações. Se você estiver antenado no que a gente está estudando aqui, você perceberá que alguns verbos perdem preposição, né? Se eu botasse, por exemplo, o homem necessitava de algo que nós tínhamos, por exemplo, necessitava de, né? Ele pede preposição. Então você já vai compreendendo que a questão da classificação da oração subordinada é muito condicionada à natureza do verbo. Se o verbo pede preposição, a oração será antecedida por uma preposição. Na verdade, se tem preposição e o verbo é transitivo, essa oração será oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Se esse termo da oração funcionar como sujeito,
essa oração será oração subordinada, substantiva, subjetiva, e assim por diante. Então, eu creio que com esse exemplo, se você tiver compreendido bem a natureza da relação que essa oração exerce em relação à oração principal, você verá que não é tão difícil assim compreender. Fique guardado aí na mente, tá bom? Que depois, no próximo vídeo, a gente já entra com o estudo detalhado das orações subordinadas. Vamos ver agora as orações adjetivas. As orações adjetivas, como você já deve ter assimilado o raciocínio, assim como as substantivas, as adjetivas exercem função de adjetivo. Elas dão qualidade, elas exercem função de qualidade a algum termo da oração principal. Vamos ver os exemplos. Antes de ir para os exemplos, as orações adjetivas têm uma divisão menor, porém não menos complicada. É fácil se enganar aqui. Por quê? Elas dividem-se em restritivas e explicativas. Vamos aos exemplos. O primeiro exemplo: o homem que é bom se salvará. Segundo exemplo: o homem que é um ser racional age racionalmente. É lógico. Então veja só. Este exemplo eu tirei de uma gramática de muita credibilidade, um autor de muita credibilidade. Então ele disse o seguinte: se analisarmos a primeira oração, veremos o seguinte: o homem que é bom. Em primeiro lugar, o homem que é bom. Esta aqui é a nossa oração subordinada. Veremos que esta oração exerce uma função adjetiva em relação a este substantivo. Ela não é. O homem bom. Então aí a gente já consegue encontrar sentido no porquê do termo adjetivo. Então, este autor disse o seguinte: bom, esta oração aqui é restritiva. Por quê? Ela é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Por quê? Porque não podemos dizer que todo homem que existe é bom. Então, quando a afirmação adjetiva que se faz do termo, do substantivo da oração principal, for uma afirmação, for uma qualidade restritiva, somente a natureza dessa restrição já é suficiente para que a gente possa dispensar, por exemplo, o uso da vírgula. O homem que é bom se salvará. É todo homem que se salvará? Não, somente o que é bom. Então, essa restrição dispensa o uso da vírgula. Ok? Então, esta oração é uma oração subordinada, adjetiva porque dá qualidade a esse termo, e é restritiva porque eu posso perguntar, eu posso dizer que nem todo homem é bom. Então, neste caso, nós não usamos a vírgula. Por isso que se está falando tanto em vírgula, porque, meu caro estudante, você verá, através desse exemplo aqui, que no fim das contas, na minha percepção, parece que é somente a ausência ou presença da vírgula que determina se a oração será explicativa ou restritiva, certo? Não é em todo exemplo, mas na maioria deles. Vamos dar uma olhadinha aqui. Veja só. Esse segundo exemplo: o homem que é um ser racional age racionalmente. Com licença, essa oração eu tirei também de uma gramática muito conhecida, certo? Então diz o seguinte: o homem que é um ser racional age racionalmente, certo? Vou até tirar esse racionalmente aqui e vou deixar essa oração um pouco mais compreensível. O homem que é um ser racional age com bondade. Pronto. Vamos lá. Neste caso, eu posso dizer com certeza que todo homem é racional. Não posso? Só o homem é um ser racional, não é? Então, o homem que é um ser racional age com bondade. Quando eu tenho uma característica comum a todos os seres, que eu estou indicando nesse meu contexto, eu preciso da vírgula, porque isso aqui atua não como restrição, mas
mas como uma explicação, ok? Então, o homem, que é um ser racional, age com vontade, ok? Eu dei uma parada para salientar essa explicação, certo? Bom, quando a gente estiver resolvendo exercícios, veremos como as provas pedem essas questões e que relevância haverá na nossa interpretação sobre essas características, se elas são atribuídas a todos os seres que têm um contexto ou não, tá? Eu sei que ele está parecendo um pouco complexo, mas com esse exemplo aqui, que eu também tirei de uma gramática muito conhecida, você verá que, na verdade, o que faz a diferença é a presença ou a ausência da vírgula. Então, vamos dar uma olhada. Veja esse exemplo. Mandei um telegrama para meu irmão que mora em Roma. Mandei um telegrama para meu irmão que mora em Roma. No primeiro exemplo, nós temos uma restrição. É como se eu soubesse mandei um telegrama para meu irmão que mora em Roma. É como se, através dessa oração aqui, esta, portanto, é a minha oração subordinada adjetiva, restritiva, essa afirmação já é restritiva por natureza. Ou seja, é como se eu soubesse que eu tenho outros irmãos, certo? Mas que eu mandei um telegrama para o meu irmão que mora em Roma, ok? Nesse caso aqui é uma restrição. Eu mandei um telegrama para o meu irmão que mora em Roma. Neste segundo caso, segundo a gramática, mandei um telegrama para o meu irmão, vírgula, que mora em Roma. Aqui atua uma explicação. Caro estudante, você verá comigo que nós temos aqui as duas orações completamente iguais. Então, o que vai determinar de fato se a oração é restritiva ou explicativa é a presença da vírgula, ok? Se tem a vírgula, ela é explicativa. Sem a vírgula, ela é restritiva. Veremos se há algum exemplo, alguma questão muito bem elaborada que fuja dessa regra. Eu pesquisei em várias gramáticas e, de fato, não encontrei um exemplo em que não fosse a vírgula, de fato, que fizesse diferença. Mas tudo bem. Vamos deixar as polêmicas para a hora dos exercícios, tá bom? Acho que o mais importante aqui é você caracterizar, de fato, a função adjetiva dela. Se nós comprovarmos nos exercícios que vamos responder se é a vírgula de fato que dá a classificação de restrição ou de explicação, o seu trabalho maior vai ser verificar se ela é adjetiva ou não, se ela exerce uma função adjetiva ou não ao termo da oração principal. Nesse exemplo aqui que nós estamos vendo, nós temos sim uma função adjetiva. O irmão que mora em Roma, eu estou dando uma qualidade, uma característica. É qualquer irmão? Não, é o que mora em Roma, ok? Então aqui o mais importante que eu vejo no momento é você verificar se a oração é adjetiva ou não. Estamos finalizando, dando introdução ao nosso estudo das orações adverbiais. Gente, é o seguinte, as orações adverbiais você vai ter que dar uma olhadinha, fazer uma revisão na função do advérbio. O que é o advérbio? Ad, junto. Junto de quem? Dos verbos. As orações subordinadas adverbiais, elas são orações que são introduzidas por conjunções adverbiais. Então, essas orações, elas exercem em relação à oração principal uma função adverbial. Um exemplo claro, a menina saiu apressadamente. Temos aí o verbo sair e o modo como ela saiu. Ela saiu como? Apressadamente. Portanto, aí nós temos um advérbio de modo. O carro caiu ali. Nós temos o verbo cair e o advérbio de lugar. Ali, onde o carro caiu, ali. No primeiro caso, nós temos o advérbio de modo e no segundo caso, nós temos o advérbio de lugar, certo? Então, dê uma olhadinha nas funções do adjetivo que você vai compreender muito bem quando é que uma oração exerce função de advérbio, de tempo, de causa, de condição, proporção, finalidade, concepção, conformidade, concessão e comparação, ok? Eu trouxe apenas um exemplo para servir de introdução
E aí, nos outros vídeos, a gente vai estudar detalhadamente cada caso deste, ok? O exemplo que eu trouxe foi esse aqui, ó, de uma oração subordinada, adverbial, condicional. Veja como fica fácil quando você conhece o sentido de todas as palavras envolvidas nessa classificação. Você faz a classificação de uma forma segura, porque você conhece todos os termos envolvidos nessa classificação, não é verdade? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Esta oração, vamos lá, vamos marcar as orações. Primeiro o verbo, temos aqui a nossa oração principal, e aí nós temos a nossa segunda oração marcada pelo verbo haver. Aqui nós temos marcada a nossa oração subordinada e bem aqui a nossa oração principal. Estaremos lá, desde que não haja atraso. Em que condição estaremos lá? Se não houver atraso. Ou seja, esta oração determina uma condição para que a ação verbal de estar lá aconteça. Portanto, esta é uma oração subordinada, adverbial, condicional. Ok? Eu vou encerrar esse vídeo mostrando apenas um pequeno macete que eu aprendi e que vai facilitar muito nas análises que a gente vai fazer futuramente. Que macete é esse? Você pode substituir as orações nas orações subordinadas substantivas, você pode substituir toda oração pelo termo isso. Ok? O homem explicou isso. O homem explicou cota. O homem explicou o quê? Preciso de objeto. Aqui o objeto. Tem preposição no objeto? Tem não. Portanto, objeto indireto. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Professor, e se fosse disso? Se você pegasse um termo em que o isso ficasse transformado em disso? Ora, disso é de mais isso. Preposição. É só uma dica, se você tiver com o seu pensamento antenado, você já vai ver, já está pensando nos verbos que pedem essa preposição e aí já fica fácil classificar as orações subordinadas, substantivos, objetivas e indiretas. Deixa as nossas dicas para o próximo vídeo. Pessoal, agradeço mais uma vez. Faça seus comentários. Eu quero agradecer as pessoas que já se manifestaram no canal. Inscreva-se, tá? E seja lá qual for o seu objetivo, se você quer passar no concurso, quer concluir seus estudos ou está estudando para uma prova, muito obrigado por ter visitado o canal. Estamos aqui para fazer o melhor para você, ok? Muito obrigado e fique com Deus. Valeu!